Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso papo é sobre arquitetura de gestão integrada. Um tema que, olha, as fontes que a gente analisou colocam como, assim, fundamental para a longevidade, para o sucesso das empresas, né? Exatamente. E a gente vai explorar isso usando o tal do método 360 graus. Então, se você está buscando entender como que organizações, às vezes bem complexas, podem realmente prosperar no longo prazo, integrando tudo, acho que essa conversa vai ser bem útil. Com certeza. Nosso objetivo aqui é extrair os pontos essenciais dessa abordagem, que se baseia muito em governança corporativa e planejamento estratégico. É isso aí. A ideia central, como o material mostra, é pensar a gestão como um ecossistema mesmo. Sabe, não são peças soltas. São componentes que precisam trabalhar juntos, de forma integrada. Gerando um resultado maior, né? Aquela história da sinergia. Perfeito. A tal da sinergia. O todo maior que a soma das partes. E para organizar nossa conversa, a gente pode seguir os 4 pilares que as fontes destacam, né? Que são modelagem financeira integrada, a MFI, depois governança, estratégia e pessoas. Ótimo. Então, vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro pilar é a MFI, a modelagem financeira integrada. O material descreve de umas formas bem interessantes. Falam em espinha dorsal técnica, até em simulador de voo da gestão. Pelo que eu entendi, a função dela é meio que transformar aquela névoa do futuro, a incerteza, num mapa mais claro, quantificando riscos, oportunidades. É por aí? É exatamente por aí. E um ponto central dessa MFI, que as fontes assim batem muito na tecla como não negociável, é a interconexão da chamada tríade financeira. Tríade financeira? Isso. As 3 demonstrações contábeis que são essenciais. DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Certo. O lucro ou prejuízo. Exato. O DFC, demonstrativo do fluxo de caixa. O caixa que entra e sai. Isso, o oxigênio, como a gente vai ver. E o balanço patrimonial, o BP, a foto da empresa. A MFI exige que essas 3 peças conversem o tempo todo, de forma dinâmica. É obrigatório. Não dá para olhar só o lucro isolado, o caixa isolado, o balanço isolado. Essa interconexão obrigatória me parece um ponto-chave mesmo. Por que ela é tão fundamental assim? Olha, o fascinante aqui é justamente o porquê disso ser obrigatório. Primeiro, força a consistência. É um antídoto poderoso contra aqueles ajustes pontuais, sabe? A famosa maquiagem financeira. Ah, sim! Se você mexe numa receita lá na DRE, por exemplo, isso tem que obrigatoriamente refletir no caixa, lá no DFC e nas contas a receber lá no balanço patrimonial. A MFI amarra tudo isso. Entendi. E segundo, que talvez seja o mais crítico, ela expõe uma armadilha muito comum. A empresa que mostra um lucro lindo na DRE, mas tá morrendo por falta de caixa no DFC. Ah, a diferença entre lucro e caixa, né? Clássico. Exato. As fontes até usam umas analogias boas. A DRE seria o alimento, o lucro, né? Mas o DFC é o oxigênio, o caixa. A empresa pode até ter estoque de alimento, mas se faltar oxigênio, já era. A MF integrada evita essa ilusão perigosa. Faz todo sentido. É como um sistema de checagem interno para garantir que a história financeira contada seja coerente, né? Perfeito. E vai além da coerência, viu? Uma MFI robusta, bem feita, é a ferramenta para validar se a estratégia da empresa realmente cria valor, de forma sustentável. E como ela faz essa validação? O material destaca 2 critérios financeiros que são, assim, inegociáveis para essa validação. O primeiro é garantir que o retorno sobre o capital investido, o famoso ROIC, seja consistentemente maior que o custo médio ponderado de capital, o WACC. ROIC maior que o AC. Isso. Basicamente, o retorno que a empresa gera com seus investimentos tem que superar o custo para financiar esses mesmos investimentos. Se o ROIC for menor que o WACC, a empresa está na prática destruindo o valor no longo prazo, mesmo que mostre lucro contábil na DRE. Entendi. E qual o segundo critério? O segundo foca mais em novos projetos, investimentos grandes, o CAPEX. Para cada um desses projetos relevantes, o valor presente líquido, o VPL,
Uhum. que basicamente traz os fluxos de caixa futuros esperados desse projeto para o valor de hoje, né, descontado pelo custo de capital. Esse VPL precisa ser maior que zero. Se der negativo, significa que o projeto não se paga, do ponto de vista de criação de valor. Entendi. Então são esses filtros aplicados pela MFI que dão sinal verde ou vermelho para a estratégia? Exatamente. A lição-chave aqui é: sem essa validação financeira rigorosa, a estratégia mais brilhante do mundo pode acabar sendo só uma fantasia que custa caro para a empresa. Compreendo. Então, a MFI é esse motor técnico de validação. Mas para esse motor rodar direitinho, ele precisa de regras, de estrutura, de proteção, imagino. É aí que entra o segundo pilar, a governança corporativa, certo? As fontes colocam ela como a defesa e o alicerce desse sistema todo. Perfeito. A governança é quem define as regras do jogo, os limites, sabe? Os controles, o famoso compliance. Ela zela pela integridade, pela ética e pela perenidade da organização. E ela se baseia em que princípios? O material menciona os fundamentais: integridade, transparência, equidade, que é tratar todo mundo de forma justa, responsabilização, o famoso accountability, né? Saber quem responde pelo quê, e sustentabilidade, pensar no longo prazo. E na prática, quem garante que isso aconteça? Não fica só no papel. Bom, aí a liderança tem um papel central. O conselho de administração dá as diretrizes estratégicas e, muito importante, dá o exemplo ético que vem de cima, o tone from the top. Uhum. Mas é a alta administração, os executivos no dia a dia, que tem a responsabilidade de traduzir isso, sabe? Eliminar as zonas cinzentas, fortalecer os controles internos e, principalmente, liderar pelo exemplo. Não adianta nada ter um código de ética lindo na parede se a prática for outra, né? Totalmente. E se a gente conectar isso com o quadro geral, como a governança interage com a MFI, que a gente acabou de ver? A conexão é direta e vital. A governança, através dos controles internos e das políticas de compliance, é quem garante a qualidade, a confiabilidade dos dados que vão alimentar a MFI. Ah, claro. Pensa em controles como segregação de funções, tipo, a mesma pessoa não pode iniciar, aprovar e registrar uma transação financeira importante. Alçadas de aprovação bem definíveis, conciliações feitas regularmente. Tudo isso assegura que os números que entram lá no simulador de voo, na MFI, sejam confiáveis. Faz todo sentido. Se o dado que entra é ruim, A análise que sai vai ser ruim também. Vira um exercício de ficção, e aí as decisões podem ser totalmente equivocadas. GIGO, né? Garbage in, garbage out. exato. Uma prática de controle bem comum, que as fontes citam e que depende dessa estrutura, é a análise do orçado versus realizado. O orçado vem do planejamento que foi validado pela MFI. O realizado vem da operação, que é controlada pela governança. Comparar os dois direto permite identificar desvios rápido e corrigir a rota. E essa estrutura toda de controle, ela é criada do zero? Não, não é improvisada. Ela geralmente se baseia em frameworks, em regulamentações que já existem. O material cita alguns exemplos como Basileia para bancos, a Lei Sarbanes-Oxley, SOX para empresa de capital aberto nos Estados Unidos, ou frameworks como COSO para controles internos, COBIT para TI. A lista é grande, mas o ponto é que existem padrões reconhecidos para construir essa defesa de forma robusta. Ok, então temos o motor técnico validado, que é a MFI, e a defesa bem estruturada, a governança. Mas a empresa precisa de uma direção, né? Um alvo. É aí que entra o terceiro pilar, estratégia e planejamento. As fontes chamam de ataque e o rumo. Isso mesmo. A estratégia é que define para onde a organização quer ir, quais são os objetivos de longo prazo, como ela vai competir no mercado e, fundamentalmente, como ela pretende criar valor, aquele valor que a MFI depois vai lá e testa se é viável. Aqui a coisa fica bem interessante quando a gente pensa nas conexões. Imagino. E o processo de planejamento estratégico geralmente segue algumas etapas, né? O material fala disso. Sim, as fontes descrevem um fluxo que normalmente começa com um diagnóstico estratégico. É bem comum usar aqui a análise SWOT, sabe? Ah, sim, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Exato.
mapear o interno e o externo. Com base nesse diagnóstico, a empresa define ou reafirma sua visão de futuro, seus valores, que são inegociáveis, e sua missão, o propósito central. Certo. E, a partir daí, desdobra isso em objetivos que sejam claros, mensuráveis, estratégias para alcançar esses objetivos e políticas para guiar as decisões do dia a dia. Mas uma estratégia não pode ser só um desejo bonito no papel, né? O que faz ela ser eficaz de verdade, segundo o material. Essa é uma questão importante que as fontes levantam. Para ser eficaz, a estratégia precisa ser concreta. Primeiro, tem que se basear em objetivos que sejam quantificados. Falar, vamos melhorar a satisfação do cliente é muito vago. Agora, aumentar o Net Promoter Score, o NPS, de 50 para 60 em 12 meses, isso sim é um objetivo estratégico quantificado. Segundo, a estratégia tem que buscar uma posição competitiva favorável, algo que diferencia a empresa no mercado. Certo. E terceiro, um ponto crítico, tem que promover a sinergia. O todo tem que ser maior que a soma das partes. Como que as diferentes áreas, diferentes iniciativas podem se combinar para ter um impacto multiplicado. Isso é chave. E por que dedicar tanto tempo e energia ao planejamento, se o futuro é sempre tão incerto? Justamente por causa da incerteza. O planejamento não é um exercício de adivinhar o futuro, mas sim de se preparar para ele. Um bom plano estratégico, segundo as fontes, não é uma camisa de força, rígido. Pelo contrário, ele tem que ser flexível, adaptativo. Interessante. Ele dá um rumo, claro, mas também precisa ter mecanismos para monitorar o que está acontecendo no ambiente e ajustar a rota quando for necessário. A estratégia dá a direção, mas é a capacidade de adaptação que garante a navegação, especialmente em águas turbulentas. Compreendido. Então já temos o motor MFI, a defesa governança, o rumo estratégia. Tá faltando quem pilota e opera essa máquina toda, né? Chegamos ao quarto pilar, pessoas e liderança. As fontes são bem enfáticas aqui, chamando as pessoas de motor humano. Sem dúvida alguma. No fim das contas, são as pessoas que executam a estratégia, que vivem ou não a cultura da empresa, que inovam, que aprendem, que entregam os resultados. Sem o engajamento, sem a capacidade das pessoas, os outros pilares, por mais bem desenhados que sejam, ficam só no papel, sabe? Vira teoria. Um ponto interessante que o material destaca é o papel do líder como um tradutor do financês. Pode elaborar um pouco sobre isso? Sim, essa é uma função crucial da liderança. Muito bem observado. Muitas vezes, aqueles indicadores financeiros, as metas ROIC, margem de contribuição, EBITDA, essas coisas podem parecer muito abstratos, distantes, para quem está lá na ponta, na operação, no comercial. É verdade. O líder eficaz é aquele que consegue traduzir esses conceitos. Usar as analogias que a gente falou, tipo DRE igual alimento e DFC igual oxigênio, é um bom exemplo. O objetivo é fazer com que cada pessoa na equipe entenda como as ações dela do dia a dia, uma venda bem feita, um custo que ela evitou, um processo que ela otimizou, como isso contribui ou prejudica os resultados financeiros gerais e a criação de valor da empresa. Isso dá um senso de propósito, né? De pertencimento. Exatamente. Gera senso de propósito e responsabilidade. A pessoa entende o impacto do trabalho dela no todo. E como garantir que todo mundo esteja remando na mesma direção, alinhado com a estratégia e com essas metas financeiras que vêm da MFI? Aí o alinhamento de incentivos é a chave. E as fontes batem muito nessa tecla. Os indicadores de desempenho, os KPIs, que são usados para avaliar as pessoas e as equipes. E principalmente os sistemas de remuneração variável, tipo PLR, bônus, comissões. Tudo isso precisa estar diretamente conectado com as metas de criação de valor que foram validadas lá na MFI. Conectar o bolso com a estratégia. Basicamente isso. E o principal elo é aquele critério do ROIC-WACC. Os incentivos têm que recompensar os comportamentos e os resultados que comprovadamente ajudam a empresa a atingir e, de preferência, superar esse critério de criação de valor. Pode dar um exemplo prático desse alinhamento? Ou talvez de um desalinhamento comum? Claro, um desalinhamento clássico. Imagine uma equipe de vendas que tem o bônus baseado só no volume de receita bruta que ela gera.
sem olhar a margem de lucro daquela venda ou o capital que foi preciso para gerar aquela receita. Essa equipe pode super bater a meta de receita, mas como? Dando descontos super agressivos, vendendo produto de margem baixíssima ou aumentando muito o prazo de pagamento para o cliente, o que impacta o capital de giro. E aí o resultado final para a empresa pode ser ruim. Exato. A equipe bateu a meta individual, ganhou o bônus, mas pode ter destruído o valor para a empresa como um todo, piorando o ROIC geral. Isso é um desalinhamento típico que um sistema de incentivos bem pensado, conectado ao MFI, deveria evitar. Entendi perfeitamente. O sistema de recompensa tem que espelhar o objetivo maior de criar valor de forma sustentável. Exatamente. E o que amarra tudo isso, o que dá sustentação, é a cultura organizacional. Uma cultura forte que realmente internaliza os valores que foram definidos lá na estratégia ética, colaboração, foco no resultado, o que for, é o que faz a governança funcionar na prática e permite que a estratégia seja executada com eficácia pelas pessoas. A cultura é um ambiente onde as decisões do dia a dia são tomadas, né? Ela tem que ser coerente com todo o resto do sistema. Ok, então juntando todas essas peças, fica bem claro que não adianta otimizar cada pilar isoladamente, né? A verdadeira força vem da integração, de como eles se conectam e se reforçam, formando um ciclo virtuoso de gestão. Você poderia recapitular essa dinâmica, essa lógica de causa e consequência entre eles? Com certeza. A lógica da interligação, como as fontes descrevem, funciona mais ou menos assim, olha. Os drivers do negócio, que vão alimentar a MFI. É a estratégia que permite a MFI quantificar o plano e simular os cenários. Certo, a estratégia dá o input para a MFI. Isso. Segundo, a MFI, por sua vez, valida a estratégia. Ela testa a viabilidade econômica, lembra ROIC, WACC, VPL 0, e ela também informa a governança, fornecendo a base numérica, o orçado, para o monitoramento e controle. Ajuda a proteger o valor que está sendo criado. Ok. MFI valida e informa. Terceiro, a governança garante a integridade dos dados que suportam a MFI. Lembra da confiabilidade? E ela também estabelece todo o arcabouço ético e de controles que vai orientar as pessoas. Governança garante dados e guia pessoas. E, finalmente, quarto, as pessoas, bem lideradas, com incentivos alinhados, garantem a execução da estratégia. Elas usam as métricas que foram traduzidas da MFI, agem dentro dos limites definidos pela governança e, com isso, geram os resultados. E esses resultados retroalimentam todo o ciclo, começando de novo pela estratégia. É um sistema que se autossustenta, né, quando está bem implementado. Mas como colocar isso em prática? Especialmente em situações que podem ser mais complicadas, tipo uma empresa que cresceu meio desorganizada ou que está passando por uma grande mudança de gestão. O material fala de um tal de plano de 90 dias. Sim, as fontes trazem essa ferramenta bem prática, inspirada nas ideias do Michael Watkins sobre transições de liderança, como um caminho para implementar ou talvez revitalizar esse método 360 graus. E qual o objetivo principal desse plano? Revolucionar tudo em 3 meses? Não é fazer uma revolução. O ponto central do plano de 90 dias é construir credibilidade para essa nova abordagem ou para a nova liderança que está chegando e gerar impulso, sabe? Aquele momento para que a mudança realmente aconteça e seja sustentada depois. E qual deve ser a postura de quem lidera esse plano? O que as fontes recomendam? A postura é fundamental. As fontes enfatizam muito isso. Nada de chegar como um auditor, sabe? Caçando culpados pelo que deu errado no passado. A abordagem tem que ser de parceiro estratégico. Parceiro? Isso. O foco inicial tem que ser ouvir para entender, não para julgar ou para sair dando solução logo de cara. É preciso mergulhar no negócio, entender as dores, as oportunidades, mas pela ótica de quem já está lá dentro. Entendi. E como esse plano se estrutura nesses 90 dias? Tem fases? Geralmente ele é dividido em 3 fases de 30 dias. Primeiro, os dias 1 a 30, que são de diagnóstico e integração. É imersão total. Conversar com todo mundo que é a chave.
Sócios, líderes, a equipe, o pessoal da contabilidade, mapear a situação atual do MFI. Ela existe, é integrada, como está a cultura, os processos, onde são os riscos, as principais dores. O objetivo aqui é sair com um primeiro mapa de prioridades estratégicas. Ok, primeiro mês é entender o terreno. E depois? Aí vem os dias 31 a 60, foco em planejamento e direção. Aqui, a ideia é começar a construir as fundações, especialmente na parte de governança. Implementar um processo orçamentário básico, se não existir, uma projeção de fluxo de caixa que seja confiável, formalizar alçadas de aprovação, algumas políticas essenciais. E, muito importante, buscar e entregar alguns quick wins. Quick wins, vitórias rápidas, né? Exatamente. Vitórias rápidas, visíveis, que mostrem o valor dessa nova abordagem e comecem a gerar confiança na equipe e na liderança. Certo. E a última fase? Os dias 61 a 90 são de consolidação e estratégia. O trabalho aqui é consolidar o básico que foi feito e começar a usar isso para olhar mais para frente de forma mais estratégica. Usar a MFI, mesmo que ainda inicial, para gerar insights, para ajudar nas decisões. Fomentar uma cultura mais orientada a resultados e a dados entre os gestores. E começar a documentar processos-chave, para garantir a continuidade. E que táticas podem ajudar a fazer esse plano de 90 dias realmente funcionar na prática? As fontes destacam duas táticas como essenciais. Primeiro, construir aliança cedo. Se posicionar ou posicionar a área financeira, se for o caso, como parceira que está ali para ajudar a resolver problemas, não como um fiscal ou crítico. Construir pontes. Isso. E segundo, comunicar efetivamente as pequenas vitórias, os quick wins. Isso legitima a liderança da mudança, demonstra que está tendo progresso e ajuda a engajar a equipe para os próximos passos que talvez sejam mais difíceis. No fundo, o plano de 90 dias serve como aquela faísca, sabe? Para iniciar ou para reativar aquele ciclo virtuoso que a gente falou, estabelecendo a MFI e a governança com uma base sólida para a estratégia e para as pessoas poderem realmente brilhar. Realmente uma visão muito conectada. Fica muito claro depois dessa conversa que o sucesso sustentável não é só ter a melhor estratégia do mundo isolada, ou os melhores controles, ou só as melhores pessoas. É sobre como todas essas partes funcionam juntas nesse sistema integrado 360 graus. E a disciplina financeira que a MFI traz, a coerência entre lucro e caixa e a clareza nos critérios de valor, como o ROIC maior que o WACC, parece que são a cola que une tudo isso, né? Perfeitamente colocado, é exatamente essa a ideia central. E para a gente fechar com uma reflexão, algo para quem nos ouve talvez pensar um pouco depois, considerando toda essa interdependência que a gente discutiu, essa rede de conexões entre MFI, governança, estratégia e pessoas, qual desses elos, pensando talvez numa organização que a gente conhece ou na nossa própria experiência, qual deles parece ser o mais vulnerável hoje em dia? Ou, ao contrário, qual parece ser o mais forte, o mais robusto? E talvez mais importante, por que a gente tem essa percepção? Boa pergunta. Ou, pensando por outro ângulo, como que a fragilidade em um único desses pilares, vamos imaginar, sei lá, dados que não são confiáveis minando completamente a MFI, ou então um sistema de incentivos para as pessoas que está totalmente desalinhado com a criação de valor. Como que essa fraqueza pontual poderia, na prática, comprometer a sustentabilidade do sistema inteiro, mesmo que os outros 3 pilares pareçam isoladamente super fortes? Fica essa provocação sobre a força do elo mais fraco nesse sistema integrado.